grato por mais esta oportunidade de apregoar as boas novas do Senhor. Estamos certos de que a manifestação do poder de Deus será conosco em mais um culto, em mais uma oportunidade de compartilhar as grandes novas do nosso Criador. E se você deseja conosco ser abençoado, fará na sua vida o que eu já tenho movido na minha própria vida. Basta você crer com o coração aberto, um coração puro, um coração disponível para o Senhor trazer a você o melhor daquilo que Ele tem reservado para aqueles que o amam e que o temem. É chegado o final dos tempos. Talvez as pessoas duvidam, eu talvez não tiraria a razão delas por aquilo que nós temos vivido nas igrejas, por aquilo que nós temos vivido na sociedade. Como acreditar em tudo aquilo que as Escrituras descrevem se o mundo parece confuso, o mundo parece conturbado, o mundo parece na contramão de uma verdade absoluta que deixou de ser absoluta, quando o homem se tornou dono de si mesmo. E muitas pseudas igrejas se tornaram grandes organizações empresariais. Então, eu quero ministrar usando o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, e também o texto de Mateus, capítulo 4, quando Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites naquele deserto, e começaram uma prévia sobre o que Satanás quer fazer com a igreja, quer fazer conosco. O mundo já é seu, mas o que ele quer fazer conosco? Aqueles que professam a fé. E nós queremos aprofundar, quem sabe, numa série de estudos sobre o tempo escatológico, a volta do Senhor, a manifestação do anticristo, da besta. Será antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento? E nós temos 3 linhas de pensamento: os teólogos ou os religiosos, os preteristas, os historiadores e os futuristas. Cada um na sua vertente. Um crê que tudo já aconteceu. Um crê que tudo que simboliza o anticristo, a besta, o império de Satanás já aconteceu, os preteristas, Roma. Os historiadores, muitas das vezes, acreditam que isso é uma história alegórica em que já está acontecendo, mas grande parte é apenas figurativa. E aquelas pessoas que dizem que muitas das vezes o nosso inferno é a própria terra enquanto aqui vivemos. Ser historiador, olhar o lado escatológico pela história é muito complicado, porque dá N interpretações. Então, o melhor é entender que a escatologia já diz tempo futuro, tempo por vir. Então nós acreditamos que o que está em Apocalipse é o que iria acontecer quando Jesus está ali com João, e João está escrevendo todas aquelas coisas. Era para o tempo futuro, próximo que viria, sabendo que um dia para Deus é como 1000, 1000 é como um, enfim. E nós que seguimos o Evangelho, a palavra de Deus, não temos dúvidas que os sinais decorrentes desta geração
é uma verdade absoluta de que o tempo está bem mais próximo do que imaginamos. Manter a santidade, manter a humildade de servir a Deus com lealdade conforme a sua Escritura é a única maneira de escapar daquilo que vai acontecer, desse grande terremoto, desse grande estrondo que haverá. A lua ficará vermelha como sangue. Tudo escurecerá. A igreja, portanto, será arrebatada antes da tribulação, aonde o anticristo se manifestará. Durante 3 anos e meio, uma maravilha. Mostrará-se o maior estadista de todos os séculos. Intelectualmente, um homem muito sábio, um homem apaziguador, um homem de uma visão de prosperidade visionária inagualável, um homem de unidade que vai unir o mundo e vai ser aclamado por isso. A manifestação satânica foi motivo de aplauso para aqueles que o servem. E para mim não é surpresa. Porque o Satanás é inteligente, está escrito, sábio, está escrito em Ezequiel 28. E o que ele tem não é dele, é dado por Deus, permitido por Deus que ele tenha. Porque a Bíblia diz que com o sopro dos seus lábios Deus o destruirá. Então como que Deus permitiria que ele tivesse a sabedoria própria? Se Deus é o soberano em tudo, em sabedoria, conhecimento, inteligência, tudo. Então, a mente, o raciocínio, seja do inferno, dos céus ou da terra, Deus é soberano. Então você imagine o que aconteceu. Conseguir unir vários países, Satanás conseguiu unir vários países de um continente, numa só moeda, num tempo recorde, e tudo ia muito bem. Reuniram meia dúzia de líderes e esses líderes decidiam por toda a Europa. Que êxito de Satanás! Isso era um prévio anúncio, um prenúncio do que ele faria. Ao mesmo tempo, Deus permitiu para que os espirituais se despertassem do que diz a Escritura. Quando aqueles que ficarem e não forem arrebatados, terão uma marca na sua testa. Terão uma marca da besta. E aqueles que não receberam essa marca serão mortos cruelmente. Terão que servi-lo e adorá-lo. Porque depois dos 3 anos e meio, de tudo maravilhoso, ele se manifesta. Anticristo, tudo que se opõe a Cristo. Anti, aquele que no grego, que quer se colocar no lugar de Cristo. Não só se opõe, mas que quer se colocar no lugar de Cristo. Anti, no grego quer dizer isso. Então, quando terminar esses 3 anos e meio, vem a grande e terrível tribulação. Mortes incontáveis, cadáveres espalhados pelas ruas do mundo inteiro, terríveis e crueldades serão acometidas pelo anticristo e pela besta, destruindo a humanidade. E aqueles que creem nele verão maravilhas jamais vistas, feitas por ele mesmo. Apocalipse capítulo 13. Ao ponto que diz a Bíblia que o mundo vai deixar de crer em Deus, mesmo vendo tantas pessoas mortas, tanta crueldade, mas por causa das maravilhas, dos sinais de Satanás, que é onde se forma a trindade satânica. Satanás, o líder, né? O anticristo é a besta. Então, o mundo vai crer. E aí vem o juízo final. E nesse juízo final, quando isso acontecer,
Aí vem Jesus, com todos os santos, para a guerra do Armagedon, para a batalha do Armagedon. Os anjos com as espadas inflamadas. Pastor, então, se eu for salvo e for arrebatado antes da tribulação, eu voltarei com Jesus com a espada na mão? Não. Quando a Bíblia diz que, e muitos fazem essa interpretação errada, e os santos guerrearão com Jesus contra o mal, não. Quem guerreará será os anjos de luz, com a espada desembainhada, os arcanjos de Miguel, somente os arcanjos de Miguel, o exército de Miguel, os querubins, os serafins, guardando o povo santo, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Jesus, apenas com teu olhar, com um sopro, ele vai se assoprando sobre os anjos de luz, e esse sopro vai introduzindo poder e glória, muito poder por causa da glória, e o poder que foi dado a Jesus. O Pai assiste Jesus com seu sopro liquidar, exterminar, destruir potestade e principados, e Satanás, aonde serão lançados no lago do fogo eterno do inferno. Nunca se apagará, e todos que creram nele. É como se eu dissesse para você: eu e a minha casa juntos estamos guerreando contra a crise, estamos lutando contra a crise. Por quê? Não é que todos da minha casa estão junto comigo trabalhando na rua, junto comigo enfrentando as adversidades, não. É porque eu e a minha casa, como Josué em 24:15, decidimos servir o Senhor. Então, se eu tivesse 2 filhos, 3 filhos, um filho, uma filha, como eu tenho uma filha, e uma esposa, tivesse todos na minha casa, é como se todos acordassem comigo: olha, vamos servir a Deus, vamos enfrentar junto, tá bom? Papai, eu vou para a rua batalhar, vou buscar o recurso para a nossa mesa, para fartar a mesa, para que não falte nada para vocês. E a coisa que vocês vão fazer é serem fiéis a essa direção, a essa minha liderança, tá bom? Vocês ficam, a parte suas é orar, a parte suas é viver com coerência, não esbanjar por causa da crise, mas deixa papai que vai para a guerra. Porque você, meu filho de 3 anos, você, minha filha de 15 anos, você, meu outro filho de 16 anos, ainda não tem maturidade para isso. Estou dando um exemplo para você entender. Quando nós voltarmos, o Jesus virá no juízo, os santos. Eu não vou pegar a espada para enfiar no Satanás. Não. Deus não precisa da nossa ajuda, porque ele tem anjo de sobra. Não esqueça que Satanás só levou 1/3 para o inferno. 70% ficou com o Senhor. Bilhões de anjos. Eles são suficiente de sobra para exterminar com tudo. Um só anjo é capaz de exterminar com milhares de demônios. Então Miguel, por isso que a Bíblia, diz lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, que haverá dias difíceis como nunca houve antes na história da humanidade. Mas o anjo príncipe, aleluia, dos anjos, Miguel, com a espada descerá para defender todos aqueles que estão escritos no livro da vida. Então, quando diz que Miguel com a espada, não quer dizer Miguel sozinho e vai resolver, não. Miguel é sinônimo de um exército grande. O general tal vai para a guerra, lutar contra a nação inimiga. Não quer dizer que o general vai sozinho, vai um exército com ele, mas o general é o responsável. Então, é só para você entender um pouco da escatologia. E nós precisamos de mais estudos, e nós vamos fazer isso. Nós passamos 1 ano e pouco só estudando parábolas. Eu quero terminar as parábolas esse ano. Falta pouquinho, falta 7 parábolas. E eu quero, das 31 mais 5, mais 4, desculpa. E vamos entrar nesse estudo escatológico. Vamos falar sobre isso. Estava há poucos dias essa semana, falando com um grande companheiro, um grande expoente da palavra, um grande mestre, professor mesmo da palavra, sobre isso. É o tempo
chegado que a igreja vem ouvir sobre o final dos tempos. É uma mensagem fora de moda, uma mensagem que ninguém se preocupa, porque você vê os besterol das igrejas, estúpidas, já começaram o ano novo, arrancando até o couro das pessoas, porque eles sabem que agora é a hora de pagar IPVA, IPTU, escola das crianças, uniforme, material, e piriri, parapapá. Então começaram os 12 dias, não entra nessa não, tá? 12 dias de campanha, 12 dias de bênção para 12 meses de vitória. Isso é tudo história para tomar o seu. Isso é tudo história. Jesus nunca fez campanha, não. Isso é tudo história para manter a igreja cheia como organização. A igreja tem que ser organizada, mas a partir do momento que ela se tornou organização no mundo, virou essa bagunça que está aí. Essa bagunça, essa vergonha. Não vai nessa não. E se o seu pastor falar alguma coisa, manda ele provar na Bíblia, manda ele postar. Eu não vou discutir com ele. Bom, se ele bater na minha porta, meter Bíblia na cabeça dele. É isso aí. Mas eu não vou confrontar aqueles que são malucos e que o coração está dominado pela ganância. Eu dou Bíblia e você manda meu vídeo para ele, ele ouve. Ele engole seco ou ele cospe. Faz alguma coisa. Mas eu te oriento, saia dessas igrejas que estão começando com essa palhaçada. Essa palhaçada. Porque tudo é palhaçada. Em 12 dias é incapaz. Eu não creio que em 12 dias de oferta, ficar lá ouvindo baboseira, vai me dar 12 meses de vitória. É melhor fazer. Vamos começar o 2020, 365 dias em campanha de santidade, em campanha de busca da sabedoria, em busca de adoração. Prega sobre isso. Para que tem que ser 12 dias? Agora, se 12 dias não passar envelope, parabéns, mas eu duvido. E se você conhecer alguma igreja que está fazendo campanha nos 12 dias e que não tem envelope incluso, me chama que eu também vou participar dessa campanha. Eu vou lá. Vou ver o que esse príncipe está pregando. Eu vou lá. Mas o certo não é isso não. O certo é porque querem arrancar o dinheiro, porque sabe que o povo vai para a praia e daqui a pouco vem carnaval, o povo vai viajar. Essa história, quem tem discernimento espiritual sabe. Muitos fazem até por estupidez. Por quê? Porque copia os outros. Ah, se o cara está fazendo, também vou fazer. É mais dinheiro, se não der certo, pelo menos eu tentei. Não, meus irmãos. A campanha já começou. Satanás vai bater, vai espancar a igreja. Não a igreja verdadeira, a igreja de pedra, que não tem palavra. Meu filho, os 365 dias do ano, vai arrebentar de cima para baixo. Porque o negócio começa no altar. Isso não tenha dúvida. Será um ano de muito escândalo. Sexual, escândalo de várias esferas. Porque está se aproximando a volta do Senhor. E a volta do Senhor é coisa séria. É coisa para crente, é coisa para quem deseja servir a Deus de verdade. É coisa para gente que tem caráter, tem vergonha na cara. Que não brincam com a cruz. Que não zombam do sangue derramado naquela cruz com essas campanhas begeras que estão por aí. E eu sei que muita gente não gosta de mim. E daí? Quanto mais não gostarem de mim, mais eu durmo tranquilo, porque eu sei que eu estou cumprindo a palavra de Deus. Não suportarão a sã doutrina, segundo Timóteo 4:3 adiante. Por que eu vou querer que suporte a sã doutrina? Lógico que vai ter alguém que vai espernear. Lógico que vai ter alguém que vai botar as manguinhas de fora. E vai procurar erros na minha vida inexistente para poder me defamar, para tentar tirar os crentes que estão crendo nesta palavra da verdade, para desviar a atenção deles. Mas você que tem a mente de Cristo, ou que deseja ter a mente de Cristo, você terá o discernimento, que Deus não permitirá os escolhidos serem enganados. Satanás tentará, segundo Coríntios 11:14, ele tentará se revestir de anjos de luz para enganar até, se possível for, os escolhidos. Tentar, até os escolhidos. Mas os verdadeiros, marcados
pelo sangue do Cordeiro, verão de longe quem é bode. Verão de longe. Então, meus amados irmãos, vamos começar o ano com o nosso coração, a nossa alma livre de dogmas, livre da escravidão. Você não é membro de igreja, você é membro de Cristo, congregando numa igreja de pedra com outros irmãos. Aleluia. Você não pode ser escravo de pastor e denominação. Não pode. Não pode, porque não foi para isso que Jesus nos chamou. A partir do momento que assim fazemos, nós passamos a ser fascistas. Opa! Ou passamos a ser sindicalista, cada um defende seu sindicato. Meu sindicato é Jesus Cristo. Embora sou membro da Assembleia de Deus. Mas o meu sindicato, se posso usar essa palavra estúpida, eu sou de Jesus Cristo. E prego a verdade, quero viver a verdade, dou a quem doer. Quem não gostar, que me expulse da sua casa. Que me expulse da sua presença. O que não posso é sair da presença do Senhor para agradar A ou agradar B. Apocalipse, capítulo de número 1, verso 3, diz a Bíblia: bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia. Esta profecia desta Bíblia, dessa Escritura, e as guarda, tudo que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquilo que nós dissemos sempre, Lucas 10, 25, quando Jesus perguntado por um mestre, um doutor da lei: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: como tu lês? Porque se você estiver lendo a Bíblia errado, você entendeu tudo errado, está indo para o inferno, meu senhor doutor. E aí, para você ler corretamente, primeiro você tem que me aceitar como Senhor e Salvador. Aí eu rogo ao Pai, o Pai envia o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai vir e te ensinar todas as coisas. João 14, 26. Ele vai te revestir. Ele vai te dar armas de milícias eternas, divinas, celestiais, para você vencer as potestades e os principados, que está em Efésios 6, verso 12 adiante. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Pessoas são usadas por Satanás, mas em vez de eu ficar inimigo de várias pessoas, é melhor eu bater de frente com Satanás, porque ele é que faz com que as pessoas se tornam ruins, porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez, e viu Deus que era bom. Então, ele desiste depois de ter formado o homem. Então o homem se tornou mal, mas ele pode se tornar bem, voltar a ser bênção. Romanos 3, 23. Porque através de Jesus, se todos nós pecamos e fomos destituídos da glória, por causa de Jesus, nós voltamos na presença do Senhor, porque o véu se rasgou na cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos, a nossa vida, ela tem corpo, alma e espírito. A alma, ela é regida por quem? Pelo Espírito. Porque o Espírito é que Deus assoprou para que o homem tivesse vida. Então o Espírito é que te dá o livre-arbítrio. Ele dá à alma, ao coração e ao corpo vida, condições de tomar as suas decisões. O Espírito volta para Deus. Então esse Espírito que está em nós é um Espírito bom. Esse Espírito que Deus soprou em nós, para que eu estivesse falando, você estivesse me ouvindo, aí está me ouvindo, ele foi dado por Deus. A alma é um bem seu, adquirido
em que você tem o total domínio para dizer: eu quero entregá-la de volta a Jesus, ou eu vou entregar a Satanás, porque o espírito, você não tem controle sobre ele, ele voltará para Deus assim que você partir, assim que você morre, esse espírito volta para Deus, porque esse espírito é apenas para te dar vida. Então a alma é que toma as decisões, o coração é as emoções, que junto com a alma decide o que vão fazer. E o espírito apenas está lá, dizendo: qual a decisão que tu tomou, alma? Decisão tomei para fazer isso. E você, coração? Eu também. Na emoção, eu e a alma entendemos que vamos caminhar por aqui. E o espírito, que é o que está com Deus, que é o que provém de Deus, se você buscar o Senhor, esse espírito é renovado. E esse espírito, então, cheio do temor, ele começa a dizer à alma: alma, você e as suas escolhas vai te levar para o inferno. Por isso Jesus vai te dizer, tá, alma, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Não é o espírito que sente dor, é a alma. Por isso que em Hebreus 10, verso de número 36 a 38, a Bíblia diz: aqueles que recuarem, a alma de Deus não tem prazer nele. Então a alma é a decisão, a alma é a vida. Então por isso que em Ezequiel 36, verso 26, eu darei-vos um novo espírito e um novo coração. Porque quando eu ouço a palavra, isso entra em mim, esse espírito que está indo para a esquerda ou para a direita, está sendo conduzido pela alma e nada pode fazer, as decisões estão todas em comum acordo. Agora esse espírito recebe o Espírito Santo. Então esse espírito que rege a minha vida passa agora a dar lugar ao Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que vai convencer a minha alma e o meu coração, que o meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto, que eu conhecerá, de Jeremias, e a minha alma está aflita, está em sofrimento, porque foram feitas decisões sem a presença de Deus. Então só o Espírito Santo pode mudar esse quadro na nossa vida. Só o Espírito Santo. Então as pessoas, quando elas decidem pelo caminho do mal, é o espírito que está nela, o espírito mau. O espírito inclinado por causa do livre-arbítrio, esse espírito decide o que quer. Esse espírito libera a alma a fazer o que quer. Faça o que quer, você, o coração, faça o que quer. O espírito nada mais é que a liberdade que Deus nos deu de usar a nossa vida como queremos. Eu bato a porta, se você abrir, eu entro. Né? Apocalipse 3:20. Se você não abrir, fica à vontade. Mas o meu espírito ainda continuará te dando vida. Só que a hora que você morrer, esse espírito é tirado de você. Então o espírito é apenas o dom da vida. O dom da vida. Mas ele volta para Deus, independente que a sua alma foi para o inferno. Então a decisão do mal veio da alma. Porque senão o espírito nosso não voltava para Deus. O espírito de vida não voltava para Deus. Bom, então, meus amados irmãos, eu quero ler para você o que está em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns
apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que tremendo. Mas o Espírito Santo expressamente diz, Espírito Santo, que nos últimos tempos alguns apostarão da fé. Quer dizer, zombarão da fé, desprezarão a fé. Que fé é essa? Não é a fé de conquista, a fé que eu vou comprar um carro, a fé que eu vou ser curado, a fé que vai dar tudo certo no meu casamento, a fé em que eu vou prosperar. Não, é a fé da salvação. Apostarão da fé, a fé de crer que tudo que Jesus pregou é verdade. E se eu não viver essa verdade, é o que eu li em Apocalipse 1, verso 3, eu vou para o inferno. Então ele está dizendo, muitos vão apostar desta fé. É aqueles que andam dizendo, eu já tenho Jesus desde criança. Pastor, eu não faço mal a ninguém, eu vou para o céu, eu creio. Então eles recorrem ao Sachanuê, recorrem ao budista, que vai voltar num gato, ao Sachanuê, no espiritismo da reencarnação, e por aí vai. Né? Com muito respeito aos da igreja romana, aos católicos, serve os seus santos, acende vela, carrega santo, quando a Bíblia disse em João 14,6, bem claro que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, sem ele ninguém vai ao Pai, mas zombam disso. Precisa botar intermediário. Precisa botar intermediário. Não acredito. Poderia dar N de passagem bíblica sobre idolatria. Mas acreditam nisso. E eu preciso amá-los e orar por eles. Preciso amá-los e orar por eles. E eu louvo a Deus que Deus vai mostrando as verdades. Mas quem é teimoso, os religiosos, continuam crendo estupidamente que estão certos. Eu vou fazer o quê? E eu estou dizendo isso porque não há pastores errados, não, você me conhece, sabe? Eu tenho batido aí nessa corda de profissionais aí, ó, que usa o dinheiro da igreja por benefício próprio. O que sobra não vai para o povo, a benefício próprio. Muitos fazem até missões para poder tirar mais do povo, porque tem que mostrar alguma coisa, senão o povo para de dar. Mas será que as megas organizações fazem, no mínimo com 40% do dinheiro que recebe missões, arrumam tanta conta para pagar que não sobra para missões? Como vai sobrar? Tem tanta conta para pagar, tanta gente para mamar, tanta gente que tem que trocar os seus carros, suas casas, e etc e tal. Então, meu irmão, eu sei que é um momento difícil da humanidade. Quem gostar de mim, amém. Quem não gostar, repito, amém 2 vezes. Mas Paulo foi o maior exemplo, e eu puder dar muitos exemplos, e eu vou dar nos meus livros que vou lançar, querendo Deus, antes de morrer agora, meu foco, ensinar como é viver uma vida financeira diante do Senhor, como Paulo poderia ter usado de todo recurso. Ele vai falar isso de novo, além de falar em Coríntios, vai falar em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7 adiante, você lê na sua casa. Ele podia usar o dinheiro, ele podia usar a prerrogativa que lhe dava, ele tinha autoridade para usar o dinheiro da oferta para si mesmo, mas ele disse, nunca quis ser pesado a ninguém. Pô, que maravilha, por tudo que esse cara pegava era para dar aos pobres, por isso que ele vivia a escassez, porque o negócio dele era missões, pô. Ainda fazia tendas, fora as ofertas que ganhava. Paulo era profissional, a gente sabe, Atos 18, verso 3, ele fazia tendas. Quer dizer que o dinheiro, o salário de Paulo, mais as ofertas que davam ele dedicava de fato às obras. É só ler a Bíblia. Hoje, o salário que esses infelizes ganham é impossível, parece que não dá para eles. Ele precisa roubar. Parece que não dá, estão insatisfeitos. E abre um monte de igreja e bota lá um bando de menino, um bando de gente despreparado para dirigir. Para ver se arrecada mais. Porque a segurança está no que ganha. A segurança está naquilo que alcança. A segurança está quando eu jubilar, quando eu ficar velhinho. Quando ficar velhinho, meu filho, vê pela fé. Ué. Imagina se Moisés dependesse, Abraão,
dependesse de jubilação, dependesse de aposentadoria. Você já pensou nisso? Como é que os homens da Bíblia viviam? Paulo pagou INSS, alguém dava para ele alguma coisa? Todos entendiam que não só de pão viveria o homem, mas a geração se corrompeu, com raras exceções. Com raras exceções. E eu não vou ficar aqui citando o nome nem de A nem de B, nem dos que são ruins, nem dos que são más. Bons. Porque aí eu vou ficar fazendo nepotismo, proselitismo aqui, e etc e tal. Então é melhor eu pregar assim. A carapuça serve em cada um. Quem não tem nada a temer, dá glória a Deus. Glória a Deus, pastor, porque eu tenho sido fiel a Deus. Então, amém. Por que você está com raiva de mim? Por que o pastor fica com raiva de mim? É porque tem coisa oculta na vida dele. Tem algum problema com ele. Porque se o que eu falo não toca nele, dá glória a Deus. Se amanhã eu tiver um apartamento triplex e alguém zombar do meu apartamento, me chamar de ladrão, se a minha consciência é tranquila que esse apartamento foi comprado com o meu trabalho, sem usurpar do povo miserável, minha consciência está tranquila, pode pregar à vontade. Ainda vou agradecer a Deus, obrigado, Deus. Que essa mensagem, embora eu não vivo isso que está sendo pregado, serve de alerta para que eu não venha amanhã cair, né? Não viver lá, 1 Coríntios 10, 12, quem está de pé, vigie para que não caia. Obrigado, Jesus. Porque alguém pregou hoje sobre um apartamento que eu tenho, 10 carros que eu dirijo, e etc. Embora isso nunca vai acontecer, mas vamos que tivesse acontecido lá atrás. Eu agradeço ao Senhor. Então, meus amados, está na hora de pregar a verdade. Está na hora de pregar a verdade. Jesus está voltando. Então a Bíblia é clara. Vão apostar na fé. Essa fé, isso que eu estou pregando para você é fé. É fé de que Deus é verdadeiro. Que Ele vai mandar para o sal, vai mandar para o inferno. A Bíblia diz, olha, no verso 15 de Apocalipse 19. Da boca de Jesus sairá uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele a regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre as suas coxas tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, que maravilha! Que maravilha! Oh, Espírito Santo, aleluia! Aleluia! Oh, aleluias! Esse Deus que as pessoas vêm zombando dele, vêm fazendo dele chacotas, a Bíblia diz, verso 5 de Apocalipse 5. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Oh, maravilha! Bondoso é o Senhor. Aleluia! Mas eu quero ler algo para ti. Isso fique gravado no seu coração. Olha aqui, ó. A Bíblia diz, no capítulo de número 20, no dia do juízo final, a Bíblia é clara, dizendo: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, no plural, que é o livro das obras, e o livro que está o nome, o livro da vida eterna, da salvação. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, o livro das obras, e segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Aí diz o texto: então a morte e o inferno foram lançadas no lago do fogo. Esta é a segunda morte.
a segunda morte, que a primeira morte é a morte espiritual. Posso dizer morte carnal? Posso dizer, mas quando eu morro carnalmente, esse corpo morre e vai para um caixão. Posso chamar isto de primeira morte? Mas se eu tiver morrido, enterrado, mas eu morri com a vida no altar, essa morte não tem força para me trazer uma segunda morte. Por quê? Porque eu morri para a verdadeira vida. Então não existe para mim a segunda morte. Eu já morro salvo para a vida eterna. Mas se eu aqui na terra não servir a Deus, eu já estou morto. A primeira morte já aconteceu. A hora que me enterrar é apenas um detalhe. Então diz aqui, ó. E este é a segunda morte. Todo aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo do inferno. Então você viu que eu li sobre 2 livros, o livro das obras. Lá está escrito tudo que você e eu fizemos. Está lá. E se na balança do que você fez de errado é mais do que você fez de bom, você já foi excluído do livro da vida, onde tem que estar o seu nome escrito para você ser salvo. Aí alguém diz assim, pastor, então eu estou salvo porque eu nunca fiz mal a ninguém. Mas eu quero saber o que é que você fez de bem para Jesus. Porque não fazer mal ao próximo é obrigação nossa, porque vivemos num mundo tão cruel que quando não fazemos mal a ninguém, parece que a gente merece sentar onde Deus está sentado. Queremos até tirar ele de lá. Ó Deus, sai daí que o lugar é meu. Não. Servir a Deus vai muito mais do que isso, meu irmão, minha irmã. Muito mais do que isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra. Jesus regerá com vara de ferro. Versículo 15 de Apocalipse 19. Vara de ferro. Mas ele não veio como cordeiro, ele veio como cordeiro. Mas voltará com vara de ferro. Se apanhar, imagine uma conjectura. Apanhar de varinha de marmelo já dói. Nunca apanhei de cacetete, de polícia, aí, sei lá. Mas deve doer. Agora é apanhar de vara de ferro. Não é que Deus vai vir com um ferro na mão, uma barra de ferro e dá, não. É só para expressar figurativamente como nós devemos temer a Deus, porque aqueles que não seguirem a sua palavra, é desta forma que Jesus os receberá no dia do juízo final. Então, meus amados, o texto que eu li, olha, apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Espíritos do mal. Os demônios que vêm perturbar. A Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, verso 11, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que rejeitaram andar na lei de Deus, na vontade de Deus, a Bíblia diz, olha, e Deus lhes enviará a operação do erro, olha, para que creem na mentira. Presta atenção no que eu vou dizer de novo, não é Satanás não, e a Bíblia diz, se eu, Senhor Deus, vou enviar a operação do erro no coração de cada um que não quis me ouvir, para que todos possam crer na mentira. E o pai da mentira é o capeta, é o diabo. Capítulo de número 10, na sua Bíblia Sagrada, do Evangelho de João, e que diz assim, ó, aleluia, verso 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. E tenho autoridade para dá-la, e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandato recebi do Senhor. Agora olha
o que diz a Bíblia Sagrada. Verso de número 44 do capítulo 8. Vós pertence ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não afirmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso, o pai da mentira. Então, eu li João 10, aonde Jesus está expressando por que ele é o bom pastor. Por que o pai o ama. Porque ele anda conforme a vontade do pai. E a vida, ninguém tira dele. A vida, espontaneamente, ele deu naquela cruz. Ele podia ter dito não, porque ele disse: Pai, afasta de mim esse caso, o anjo vem e o consola no Monte Getsemane. Mas ele a deu, ele aceitou. Não, eu vou dar, eu voluntariamente eu quero ir. Se o Pai deixou para mim escolher, eu escolho ir à cruz do Calvário. Então, Jesus quer que nós sigamos a verdade, voluntariamente o entregamos a Ele. Se nós não fizermos isso, nós vamos cair o quê? Vamos cair no erro da mentira, o que eu li em João 8. Aí, a Bíblia diz, para que creia na mentira. Aí o que está lá em 1 Timóteo, nós lemos, seguindo espíritos enganadores. E lá em 2 Crônicas, capítulo 18, verso 21 a 22, a Bíblia diz que Deus enviou um espírito de mentira ao rei Acabe. O espírito de mentira, o Satanás, né? Não é ele que é o pai da mentira, enviou nele e induziu ele e todos os profetas dele a falarem a mentira. Acharam que estava certo. Deus permite isso. E o verso de número 11 vai terminar dizendo: porque não receberam o amor da verdade. Desculpa, verso 10. Não receberam o amor da verdade, que é Jesus. Não receberam Jesus. O primeiro fruto do Espírito é amor. Amor é Deus, Deus é amor. 1 João 4, Deus é amor. Então, meus amados irmãos, e a Bíblia diz que então acreditarão, olha aqui, olha, em doutrinas de demônio. Então, isso é uma prévia para você, porque entrar na escatologia de cara, citar dragão, a besta como ela é, o anticristo, os sinais que acontecerão, pode confundir muito a cabeça. Então eu vou, de uma maneira mais simples, começando a introduzir essas mensagens no final dos tempos. E a doutrina de demônios? Qual é a doutrina de demônios? Está lá em Mateus, no capítulo 4, verso 2 ao 11. Três doutrinas formando a trindade satânica. No verso 3 ao 4, ele disse: Jesus, se tu és filho de Deus, faz essas pedras virarem pão. Primeira doutrina de Satanás, no final dos tempos, que é clara, evidente, eminente, pertinente, visível, que Deus está voltando. Ele quis que Jesus fizesse aquilo que está convencendo um monte de gente. Transformar pedra em pão. Quer dizer, não valorize. O que Jesus vai responder para Satanás? O que ele vai responder? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira doutrina de Satanás, doutrina satânica. Não valorize a palavra de Deus se ela não saciar as suas necessidades. E é por isso que os pseudos bandidos estão criando campanhas nas suas pseudas igrejas de pedra para tomar o dinheiro dos outros. Porque parece que Deus só vai abençoar as pessoas que der ele um bocado de moeda, um bocado de nota suja. Quando eu dou a Deus uma oferta, um dízimo, é de gratidão. Não é para câmbio, não é para fazer troca, não é para fazer barganha, porque ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Deus não me dá nada porque eu dei ele algo. Ele me dá porque ele me ama. Porque tudo que eu der a ele provém dele. Então como eu vou dar a ele? Mas as pessoas não raciocinam. As pessoas não têm cérebro.
As pessoas estão jogando o cérebro dela no esgoto e dando descarga. Dando descarga. Por que dando descarga? Porque se lê a Bíblia e diz assim, gente, para que eu vou participar de 12 dias levando meu envelope? Se Deus disse, se eu for fiel a Ele, amá-lo, de todo o coração, Ele vai me abençoar. Então é melhor fazer 12 dias de santidade, 12 dias e levar 12 pregadores que pregam palavra. Nesses meia dúzia de mané que não sabe nada, não prega nada, isso é tudo feito mensagem na internet, copia, isso tudo aprendeu na escola teológica, não sabe o que pregam. Não sabe o que pregam. Mas o povo vai engolindo isso aí. Então, meus amados irmãos, as pessoas têm que entender os sinais. Não queira transformar pedras em pães. Quando é necessário que você passe por provações. É necessário. Não troque as suas necessidades pela veracidade da palavra, o que o Satanás quis fazer com Jesus. Não valorize a palavra não, se ela não se essa palavra que o pastor Papo está pregando não te prospere, não ouça ela não, para de ouvir esse babaca aí, para de ouvir esse pastor louco aí, vamos ouvir nós aqui que pregamos prosperidade, aqui seu dinheiro vai se multiplicar. A segunda doutrina de Satanás, verso 5, maravilha, ao 7, ele leva Jesus à cidade santa, e ao pináculo do templo. O que é pináculo? O lugar mais alto do templo, o cume, mais alto lugar do templo, pináculo do templo. E diz para ele, lança daqui abaixo, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos, e os teus anjos te livrará. Estava pregando o Salmo 91:11 para Jesus. Jesus conhecia a palavra. Então, presta atenção, a segunda doutrina de Satanás, está escrito em Timóteo. Satanás foi que levou Jesus para o pináculo, a cidade santa. Não, o Espírito Santo levou para o deserto. Mas agora no deserto, é assim que Satanás aparece na sua vida. Está passando luta. Ai, terminei com a minha esposa, terminei com meu marido. Ele vai Aí você está no deserto sofrendo, aí ele te leva a você virar o zoinho, a ser enganado pela próxima biscateira que aparece, o próximo playboy que aparece, aí a história se arrebenta. Quanto a maioria das pessoas que tiveram o segundo casamento estão numa vida desgraçada. Isso não é, lógico, uma regra, porque a gente, que o casamento dele nunca foi de Deus, então deve recomeçar a vida, nunca foi de Deus, foi feito por fuga, foi feito porque estava grávido, o pai forçou a casar, e etc, 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 etc. Aí a pessoa na carência se entrega, o Satanás faz isso no seu deserto, ele vai levar você. Ao que ele vai levar? Presta atenção no que o Espírito Santo está te revelando. Ele levou na cidade santa. A cidade santa representa Sião. Sião representa a igreja. Satanás se mostrará contigo nas tuas lutas. Satanás, nos desafios que a vida tem preparado como surpresa para você, ele vai te mostrar do teu lado, para que você se sinta seguro. Mas ele vai te abandonar na hora que o juízo de Deus aparece. E esse juízo de Deus, é que eu te pergunto, o juízo de Deus está escrito, ó. Olha que lindo, ó. Eu te pergunto, no verso 5 de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, tudo isto é prova clara do justo juízo de Deus, e como resultado, sereis havidos por dignos do reino de Deus, pois qual também padeceu. Você já viu aquela frase? Você já perguntou a alguém? Que juízo que você faz de mim? Não, que juízo que você está fazendo de mim, hein, fulano? Juízo aqui quer dizer, qual o juízo que Deus faz de ti? O que é que Deus pode dizer a teu respeito? O que é que Deus pode dizer a meu respeito? O que é que Ele pode dizer a nosso respeito? Então, não deixe o êxtase das bênçãos alcançadas na igreja, que é a cidade santa aqui, no mundo espiritual, na revelação espiritual. Não permita
que as bênçãos na igreja te façam se sentir alto, grande, nariz em pé. Não permita. Não permita que porque você deu um envelope na sua igreja te dá direito de pedir a Deus o que você quer. Levou Jesus da cidade santa, levou dentro do templo e colocou lá em cima. Aí ele disse, lança daqui para baixo. Sabe por que Jesus jamais faria isso? Ele se esborracharia todo, porque ele sabia que não foi o Pai que o havia colocado naquela alta posição, foi Satanás. E eu te pergunto, presta atenção, quem te colocou onde tu estás? Quem colocará, porque você serve a Deus da igreja, numa alta posição financeira, numa alta posição social, profissional, espiritual? Jesus sabia que se fosse Deus que tivesse o levado na mais alta posição, no templo, na sua casa, Deus jamais o faria, ou jamais o sugeria dizer, Jesus, lança daqui para baixo. Deus não tira bruscamente, Deus não arranca o que Ele te dá, se você é fiel. Porque as bênçãos de Deus enriquecem, não acrescentam dores. Provérbios 10, 22. Deus não quer que você destrua aquilo que Ele te deu. Deus quer que você zele por aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Lançar-te para baixo quer dizer despreza. Era como se Satanás dizendo assim, ó, despreza o que Deus te deu. Não despreze, você está servindo a Deus agora, está aceitando Jesus, não despreze a sua alta posição. Então não use o evangelho para barganhar, para fazer picaretagem, para sonegar, para se prostituir, adulterar. Não use o evangelho para se promover, para fazer dele uma organização, para ir lá no culto hoje à noite, trocar cartãozinho de trabalho. Não vá para a igreja para arrumar a agenda. Não vá para a igreja para você arrumar emprego. Vai para a igreja para você ter encontro com o Senhor. Não despreze o Senhor. Não despreze Deus. Não se sinta alguém melhor do que os outros, porque na igreja hoje você está sendo mais beneficiado do que muitos que estão lá há muito tempo e ainda não são. Talvez falta sabedoria para eles, talvez o tempo da aprovação deles não passou, talvez há muita fraqueza, ou mesmo erros que eles têm. Mas o erro que eles têm não me faz melhor do que eles. Faça olhar com eles com misericórdia e clamar e orar por eles e tentar ajudar com aquilo que eu tenho de sabedoria para que eles saiam dessa vida medíocre que estão vivendo. E a terceira doutrina de Satanás, 5 e 8, vou terminar, verso 8 a 11, ele leva agora Jesus no Monte Alto e mostra as glórias do mundo. Então a primeira doutrina é desprezar a palavra se ela não me supra a minha necessidade. Quer dizer, as bênçãos materiais, mais importante do que a palavra. O Deus que provê, esse é o Deus. Primeira doutrina dele. E é isso que muita gente cai no erro. A segunda é desprezar, é fazer da casa de Deus um lugar de barganha, um lugar de altivez, um lugar de orgulho. É pastor achar, porque ele é pastor, ele dá carteirada. Eu sou pastor, vocês têm que se prostrar diante de mim. Eu sou crente, sou melhor do que você, sou embaixador de Cristo, sou de Cristo. Eu sou crente, e você não é nada. Mas não sabe que aquela pessoa que hoje é espírita, amanhã será um grande líder de Deus, ainda antes do arrebatamento. Então, agora ele leva no Monte Alto e mostra toda a glória. Jesus é sábio. Aprenda essa. Deus nunca te mostrará a glória deste mundo, pois deste mundo não há glória. 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Satanás bateu na porta errada.
Nunca deixe Satanás te mostrar a glória. Cuidado com o programa de Amaury Júnior Flash. Se você não tem estrutura, não assista, porque ele só mostra a socialite e a glória deles. Aí você começa a ver, ai meu Deus, tá vendo? Por que esse povo tem esse Mercedes? Por que os que escapam têm a Bentley? Por que eles têm essas mansões? Por que eles vivem tão bem? A Punta del Leste e etc. Essas viagens, e eu tô aqui nessa desgraça. Cuidado, se não tem, não assista mais. Cuidado com programas. Tem aí no TV a cabo da Vivo, deve ter da NET também, que mostra as melhores mansões do mundo. Os lugares que eu preciso conhecer antes de morrer. Aí o cara fica vendo, fica louco, aí vai trabalhar igual louco. Vai trabalhar para viajar, vai trabalhar para comprar casa, vai viajar para comprar carro. Cuidado, cuidado. Então ele leva Jesus no monte, agora é no monte. Tirou Jesus da igreja, não sai da igreja. Não convenceu na igreja, não convenceu com as pedras. Agora ele quer convencer no mundo, ele mostra todas as glórias. Quanta gente com glóriazinha pequena só do bairro dele. Basta a casa, ele comprar uma casa, é uma glória que o faz abandonar o Senhor. A casa passa a ser o bezerro de ouro dele. Basta comprar um carrinho melhor, acabou. O carro dele agora só anda lustrado, guardado, ninguém entra, não vai no monte, esse carro meu pode nem tomar chuva. Então, meus amados irmãos, Jesus sabia. Deus não precisa me levar a um lugar distinto e diferente para me abençoar, para mostrar os privilégios que Ele tem para mim nesta terra. Deus não precisa me levar a ver glórias deste mundo para que eu receba as bênçãos que Ele tem para mim, para que eu veja a glória dEle. Estevão, em Atos 7, estava de joelho na hora das pedradas, olhou para o alto céu e viu Jesus à destra do Pai, a glória do Senhor. Olha Moisés, enquanto estava na tenda, todas as vezes que entrava na tenda, a glória se manifestava lá. Deus não precisa te levar a ver pessoas ricas. Deus precisa te levar no Alphaville, no melhor bairro da tua cidade, no melhor estado do seu país, na Califórnia, Beverly Hills, em Nova York, em Manhattan, para te mostrar a glória deste mundo, para você servi-lo. E se você servi-lo, ele te dará Manhattan inteira. Melhor do que Manhattan. É o que Deus tem reservado para ti. 1 Coríntios 15, 19, que eu gosto muito desse versículo. Se a minha esperança em Jesus Cristo só limita só nessa terra, sou dos homens mais infelizes. O melhor de Deus na sua vida não está aqui, está lá em cima te aguardando. Aleluia. E aí Deus queria ensinar através de Jesus. Você não verá de cima para baixo glória. De cima para baixo. Porque se você chegar a um nível aqui com Deus, um nível numa atmosfera com Deus, de presença, de comunhão, e caminhar nas alturas com o Senhor, na esfera, lógico, de servir a Ele, do entendimento, da busca da palavra, da adoração, da fidelidade, você verá que olhando de cima para baixo, a glória de lá é maior do que a glória de cá. Então Jesus não caiu nessa história. É a doutrina de Satanás. E eu te digo, quando você aprende a olhar de baixo para cima, você começa a perceber que por mais que aqui haja bênçãos, elas terminam quando eu começo a olhar para cima. Elas terminam aqui, quando eu olho para cima e sei que é de lá, suspensa pela glória, e são tão santas e tão gloriosas que as bênçãos de lá não tocam nessa terra, e o homem não pode tocar enquanto não tiver o seu corpo santificado, glorificado na ressurreição dos justos e dos santos. Então, toda vez que alguém quiser te mostrar glória, se estiver no alto de um prédio, ou se estiver numa avenida e vendo grandes coisas, olhando tudo à sua volta, glamour à sua volta, não esqueça, que quando eu olho as coisas aqui de baixo, eu verei que essas bênçãos são temporãs. Olhe-se de baixo para cima, para você desprezar a que de baixo está e merecer que as de cima te espera. Verso 11 termina, aí o anjo veio e serviu ao Senhor.
quando Jesus vence as doutrinas de Satanás. Desprezar a palavra para viver a sua vida e sobreviver, para você alcançar, não ficar sobre necessidades. Usar o templo como organização para você chegar aonde jamais Deus quer que você chegue, porque a glória do templo é do Senhor. E a terceira doutrina é para que você comece a valorizar este mundo como se fosse o mais alto patamar, a mais alta dimensão espiritual ou de realização intelectual e de sabedoria que você possa alcançar. Despreze as coisas do mundo. Desprezar não quer dizer você botar fogo no teu carro e na tua casa. Desprezar é ter o carro como se ele não tivesse, ter a bela casa como se nada tivesse. Vá para a igreja. E por mais que Deus te use como pregador, como cantor, como dizimista, seja como menor. E por mais que você passe luta e tribulação em 2020, valorize a palavra mais do que a necessidade. Porque nesse final dos tempos, essas doutrinas de Satanás estão batendo na porta de uma forma muito veloz e cruel para pegar os neófitos na fé. Então eu termino, e os anjos o serviram. Agora os anjos, que Satanás havia dito, olha, dê ordem aos anjos aí, verso 3 e 4, e eles virão. Verso 5 ou 7, desculpa, quando ele manda ele subir do pináculo do templo e lançar lá para baixo, dar a ordem aos seus anjos. Agora esses anjos, que Jesus sabia que poderia mesmo servir, a Bíblia diz que agora eles vêm e vêm servir a Jesus. Os anjos do Senhor, segundo a Bíblia Sagrada, virão buscar a igreja. Capítulo 25, esses anjos virão, de Mateus, eles virão buscar a igreja. Quando nós tivermos vencido todas as ofertas do diabo, tudo que ele tiver nos oferecido, pelo decorrente das nossas lutas e aflições que ainda teremos aqui. Jesus sabia, os anjos virão na ordem do Pai, quando eu tiver vivido primeiro as verdades dele. Hebreus 10, 36. O que diz? É necessário que eu cumpra a vontade do Pai, de Deus, para que após cumpri-la, eu possa receber a recompensa, a herança. Nunca valorize mais as necessidades. E se Deus, nesse final dos tempos, te fazer passar lutas, segundo Pedro 3,17, se a vontade dele é que padeça, mesmo fazendo bem, faça. Os anjos virão para te servir. Lembre do que nós dissemos sobre o Espírito Santo. Segundo Tessalonicenses 2,3 diz que a Bíblia, que Deus escolheu desde o princípio, a sua vida. Paulo estava escrevendo na igreja, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé da verdade. Clame pelo Espírito Santo, irmãos. Clame, dê sugestão ao seu pastor. Pastor, vê te fazer 12 dias aí, negócio de dinheiro aí, papapá, envelope aí, amarrando o capeta. Não é melhor, ao invés de amarrar o capeta, a gente desprender Jesus, deixar ele entrar em casa e fazer a santificação pelo seu Espírito, na fé e na verdade? A fé da salvação e a verdade que é da palavra. O Espírito Santo quer santificar você e a minha vida. Amém? Vou fazer essa pequena oração. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra, agradecemos pela oportunidade dessa introdução, meu Deus, para entrarmos, meu Deus, no estudo escatológico. Precisamos primeiro preparar os corações, mostrar os sinais das doutrinas satânicas, e dentre elas citamos já explícita em Mateus 4.
Obrigado pelo que Paulo escreve a Timóteo, que muitos apostatarão da fé, não suportarão a sã doutrina, darão ênfase, vão aplaudir as doutrinas de Satanás, vão segui-las. Meu Deus, a esses que estão me ouvindo, que esteja agora, na onde quer que esteja, deitado numa cama, sentado numa mesa, numa cadeira em frente ao seu PC, com um celular, quem sabe, no metrô, dentro de um trem, de um ônibus, dentro numa praça, meu Deus, na casa de um parente, resolveu ir para um canto assistir esse culto com fone de ouvido. Abençoe, meu Deus, livra essas pessoas, assim como eu, livre de aceitarmos a oferta de Satanás. Vamos valorizar mais a tua palavra do que as necessidades. E se a sua palavra, que está em nós e que ouvimos, por algum momento, crendo nela, as nossas necessidades ainda continuarem em alguma esfera da nossa vida, não vamos perder o foco na palavra, porque a palavra vai se cumprir e os fiéis serão acumulados de bênção. E o Senhor virá e nos abençoará. Abençoe, meu Deus, para que nenhum de nós possamos usar a igreja para fazer besteira. Lançar abaixo, dentro de uma igreja, é quando a gente aceita Jesus e depois joga tudo a perder. Depois de aceitar Jesus, volta a ser prostituto, adúltero, fornicador, promíscuo, mentiroso, sonegador, justiceiro, vingador, fofoqueiro, caluniador, discriminador, que faz acepção de pessoas. Não permita que nós venhamos dentro da igreja lançar nossa vida no chão de novo, de onde nós estávamos. Nós possamos honrar a tua casa. Meu Deus, e no pináculo do templo fica o Senhor. Nós ficamos embaixo, ouvindo a tua palavra, em posição de servos, de conservos, de pessoas amigas do Senhor e do teu evangelho. Abençoe, meu Deus, que nós também não venhamos a cair nesta doutrina satânica que está neste mundo consumindo as pessoas. Quanto mais belos vestidos são feitos pelos estilistas, mais as mulheres desejam comprar esses vestidos. Quanto mais bolsas são lançadas pelas marcas famosas, mais loucas ficam as mulheres pelas bolsas. Tanto é que no Brás e na 25 de março, em São Paulo, é um lugar que vende mais bolsa na América do Sul. Tem mais bolsa para vender do que sapato, do que cinto, do que relógio, do que comida, do que roupa. É bolsa. Em nome do Senhor Jesus. Não deixa que as lojas de Ferrari, de Lamborghini, da rua Estados Unidos, da rua Europa, aqui, meu Deus, na Oscar Freire, nessa aqui região, aqui de São Paulo, ou em qualquer outra, venha deslumbrar os nossos olhos e ver isso como glória. Que nós venhamos, meu Pai, entender como Jesus, de cima para baixo, é que temos a verdadeira visão de que o que está em cima é melhor do que o que está embaixo. Olhando na visão do reino do Senhor, melhor é o que nos espera aí do que aquilo que está aqui posto e disponível a todos nós. Em nome do Senhor Jesus, que o poder do teu nome nos sara, nos salve, nos limpe, nos purifica de todo o pecado. Que nós tenhamos uma semana na sua presença. E querendo o Senhor, na próxima quarta, às 21 horas, nosso novo culto, a nossa nova live. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está à porta. Está nos dando oportunidade para nós, meu Deus, não sermos, meu Pai, pegos de surpresa. Nós queremos, meu Deus, vivermos o genuíno evangelho. Doa a quem doer, meu Pai. Se formos excluídos da sociedade, da parentela, fomos excluídos até de igrejas que nós frequentamos, por causa da verdade. Amém, Pai. O que nós não queremos viver é fanatismo, nem extremismo, nem legalismo que tira a oportunidade dos fracos da fé. Queremos viver a igreja do equilíbrio, porque o teu Espírito é que nos convence a vestir decentemente. É teu Espírito é que nos convence a andar
de forma coerente. É o Espírito Santo que nos convence a andar com ética. Na ética, não da etiqueta humana, mas da etiqueta divina. É o teu Espírito Santo é que vai nos ajudar a não colocar palavras sujas na boca. É o seu Espírito Santo que vai nos ajudar a não viver, meu Deus, fanáticos, correndo atrás de time de futebol como loucos, gritando palavrões, como muitos fazem, ainda crente pastor. Quando joga Corinthians, quando joga isso, gritam palavrões, ficam zangados, ficam emburrados. Joga São Paulo, joga Atlético, joga Palmeiras, joga Flamengo. Porque, como diz o flamenguista, Flamengo é uma religião. Os corintianos também dizem. O Corinthians é a religião deles. Ficam mais tristes quando o time deles perde do que quando uma alma morre sem Jesus ou crianças famintas estão morrendo nas Áfricas do Brasil e nas Áfricas dos países do continente africano. Quebra tudo isso, meu Pai, e nos leva a vencer essas tentações para que nós venhamos a ser servidos pelos anjos como serviram a Jesus. Aleluia! Porque é eles que irão nos buscar para encontrar com Jesus nas nuvens. No arrebatamento invisível, ninguém verá, num piscar de olhos. Aleluia! Porque na segunda vinda, todos verão a Jesus, a igreja dos santos e todo o exército de anjos. Aleluia! Mas ensina o teu povo que na primeira vinda, no arrebatamento, será num piscar de olhos. Ninguém verá Jesus e nem os seus anjos, porque será algo, meu Deus, que a velocidade do sol, da luz, do som, não pode explicar. Assim eu oro, agradecido ao Senhor, abençoando a todo este povo hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, até a próxima oportunidade. Querendo Deus, eu de onde estiver e você também de onde estiver me dando a oportunidade de entrar no vosso lar, na sua intimidade, no seu aparelho celular, no seu computador, no seu tablet, para pregar as boas novas do Senhor. Beijo no coração.